Olá, meus queridos. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Nós estamos lendo 1 Crônicas. Vamos ler a partir do capítulo 3. Os filhos de Davi. Estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. Seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. São esses os 6 filhos de Davi, que nasceram em Hebrom, onde ele reinou 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Batseba, filha de Amiel. Filha de Amiel. Davi tinha ainda mais 9 filhos: Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com suas concubinas e a filha Tamar, irmã deles. Os reis de Judá. O filho de Salomão foi Roboão. O filho de Roboão foi Abias. O filho de Abias, Asa. O filho de Asa, Josafá. O filho de Josafá, Jeorão. O filho de Jeorão, Acasias. O filho de Acasias, Joás. O filho de Joás, Amazias. O filho de Amazias, Azarias. O filho de Azarias, Jotão. O filho de Jotão, Acás. O filho de Acás, Ezequias. O filho de Ezequias, Manassés. O filho de Manassés, Amon. O filho de Amon, Josias. Os filhos de Josias foram Joanã, o primeiro, Joaquim, o segundo, Zedequias, o terceiro, e Salum, o quarto. Os sucessores de Joaquim foram Joaquim e Zedequias. A linhagem real após o exílio. Estes foram os filhos de Joaquim, que foi levado para o cativeiro. Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosama e Nedabias. Estes foram os filhos de Pedaías, Zorobabel e Simei. Estes foram os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, irmã deles. Zorobabel teve ainda mais 5 filhos: Azubá, Oel, Berequias, Azadias e Uzabe Ezede. Estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías e os filhos de Refaías. De Arnã, estes foram os descendentes de Ananias, Pelatias e Jesaías e os filhos de Refaías, de Arnã, de Obadias e de Secanias. Estes foram os descendentes de Secanias, Semaías e seus filhos Atus, Igal, Bariá, Nearias e Safate, 6 descendentes ao todo. Estes foram os 3 filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Azricão. Estes foram os 7 filhos de Elioenai, Odavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Nome difícil, né, gente? Só nome difícil. Capítulo 4 de 1 Crônicas. Os outros descendentes de Judá. Estes também foram os descendentes de Judá: Pérez, Esrom,
Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou Jaate. E Jaate gerou Almai e Laade. Estes foram os clãs dos Zoratitas. Estes foram os filhos de Etã, Jezreel, Isma e Idbás. A irmã deles chamava-se Azelelpone. E ainda Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os descendentes de Ur, o filho mais velho de Efrate e pai de Belém. Azur, fundador de Tecoa, teve duas mulheres, Relá e Naará. Naará lhe deu a Uzã, Éfer, Temeni e Astari. Estes foram os filhos de Naará. Estes foram os filhos de Elá, Zerete, Zoar, Etnã e Cós, que gerou Anube e Zobeba, e os clãs de Arel, filho de Arum. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Olha que legal, gente. Viu como é que Deus atende o nosso pedido? Temos que orar. Ser mais objetivo com Deus, né? Pede direto aquilo que está querendo. Se for do agrado dele, vai te dar. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir, pai de Estom. Estom gerou Bet-Rafa, Pazeia e Teína, fundador de Ir-Naás. Estes habitaram em Reca. Estes foram os filhos de Kenaz, Otoniel e Seraías. Estes foram os filhos de Otoniel, Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe. Fundador de Ge-Arazim, que recebeu esse nome porque os seus habitantes eram artesãos. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Estes foram os filhos de Jealelel, Zifa, Tíria e Azariel. Estes foram os filhos de Esra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Mered casou-se com Bitia, filha do faraó, e teve os seguintes filhos: Miriam, Samai e Isba, fundador de Estemoa. Sua mulher judia deu à luz Jered, fundador de Gedor, Eber, fundador de Socó, e Jecutiel, fundador de Zanoa. Estes foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã. O pai de Keila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Estes foram os filhos de Simão, Aminon, Rina, Bet-Hanã e Tilom. Estes foram os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Estes foram os filhos de Selá, filho de Judá. Pai de Leca. Lada, pai de Maressa. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia. De Joquim,
dos homens de Cozeba, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe e em Jazubileém. Ponto. Eu li sem pontuação, vou repetir. Selá também foi antepassado dos clãs daqueles que trabalhavam com linho em Bet-Asbeia, de Joquim, dos homens de Cozeba, de Joás e de Sarafe, que governavam em Moabe e em Jazubileém. Estes registros são de épocas antigas. Eles eram oleiros e habitavam em Netaim e em Gederá, perto do rei, para quem trabalhavam. Os descendentes de Simeão. Estes foram os filhos de Simeão: Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. O filho de Saul era Salum, pai de Mibzão, que foi o pai de Misma. Estes foram os descendentes de Misma: seu filho Ramuel, pai de Zacur, que foi o pai de Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos. Por isso, todos os seus clãs não se igualam em número à tribo de Judá. Eles viviam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Hormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas foram as suas cidades até o reinado de Davi. Tinham também as 5 cidades de Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, com todos os povoados ao redor delas, até Baalate. Nessas cidades viviam e mantinham um registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, neto de Seraías e bisneto de Aziel. Também Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Jezimiel, Benaia e Ziza, filho de Sifi, neto de Alon, bisneto de Jedaías, trineto de Sinri e tetraneto de Semaías. Essa é a lista dos líderes dos seus clãs. Suas famílias cresceram muito e, por isso, foram para os arredores de Gedor, a leste do vale, em busca de pastagens para os seus rebanhos. Encontraram muitas pastagens boas, numa região vasta, pacífica e tranquila, onde alguns camitas tinham vivido anteriormente. Durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses homens aqui alistados chegaram e atacaram os camitas e os meunitas da região e os destruíram totalmente, como até hoje se pode ver. Depois ocuparam o lugar daqueles povos, pois havia pastagens para os seus rebanhos, e 500 desses simeonitas, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filhos de Izi, invadiram as colinas de Seir. Eles mataram o restante dos amalequitas que tinham escapado e ali vivem até hoje. Capítulo 5 de 1 Crônicas. Os descendentes de Ruben. Estes são os filhos de Ruben, o filho mais velho de Israel. É o mesmo, quando fala Israel, gente, é o mesmo Jacó. É porque Deus mudou o nome dele para Israel. Já falei antes, né? Porque o Jacó significa enganador, trapaceiro, enganador. E Israel significa pai de multidões, né? Pai de muitas nações.
De fato, ele era o mais velho, mas, por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que não foi listado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Viu, gente? Lembrando que Rubem, ele, como diz, manchou o leito do pai dele, porque ele deitou com a mulher do pai dele, com uma concubina. Não foi a mãe dele, foi uma concubina, mas é mulher do pai dele. Então, ele desonrou, fazendo isso, ele desonrou o pai dele, aí perdeu o direito de ser primogênito. Repetindo para entenderem melhor, para nós entendermos melhor. Estes são os filhos de Rubem, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de José, filho de Israel. Os filhos de José foi Efraim e Manassés, filho de Israel, de modo que não foi listado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os descendentes de Joel. A mulher que Rubem deitou foi Bila. Era uma concubina do pai dele. Ele tinha filhos com ela também. Aí ele deitou com a mulher do pai dele. Aí desonrou o leito do pai dele. Aí perdeu o direito de ser filho mais velho. Os direitos que tinham os primogênitos. Desde os tempos antigos, né, gente, tinha esses BO, né? O pessoal não media as consequências, não. Estes foram os descendentes de Joel. Seu filho Semaías, pai de Gog, que foi o pai de Simei, pai de Mica, que foi o pai de Reaías, pai de Baal, que foi o pai de Beera, a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, levou para o exílio. Beera era um líder da tribo de Ruben. Estes foram os parentes dele, de acordo com seus clãs, alistados conforme seus registros genealógicos. Jeiel, o chefe, Zacarias e Belá, filho de Azaz, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles foram viver na região que vai desde Aroer até o Monte Nebo e Baal-Meon. A leste ocuparam a terra que vai até o deserto, que se estende na direção do rio Eufrates, pois seus rebanhos tinham aumentado muito em Gileade. Durante o reinado de Saul, eles entraram em guerra contra os agarenos e os derrotaram, passando a ocupar o acampamento deles por toda a região a leste de Gileade. Os descendentes de Gade. Ao lado da tribo de Ruben ficou a tribo de Gade, desde a região de Bazã até Salcá. Joel foi o primeiro chefe de clãs em Bazã. Safã, o segundo. Os outros foram Janai e Safate. Estes foram os parentes deles por famílias: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Eram 7 ao todo. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade e trineto de Micael, que foi filho de Jezizai, neto de Jado e bisneto de Bus. Aí, filho de Abidiel e neto de Guni,
foram o chefe dessas famílias. A tribo de Gade habitou em Gileade, em Bazã e seus povoados, e em toda a extensão das terras de passagem de Saron. Todos esses entraram nos registros genealógicos durante os reinados de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés tinham juntas 44.760 homens de combate, capazes de empunhar escudo e espada, de usar arco e treinados para a guerra. Eles entraram em guerra contra os agarenos e seus aliados Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu porque confiaram nele. Olha, gente, toda hora que a gente clama a Deus, se a gente confiar, Deus ouve. Porque a Bíblia fala, Deus falou assim: eis que os meus ouvidos não estão tampados, para que te possa ouvir, nem o meu braço está encolhido, para que te possa salvar. Então, toda vez que alguém clama a Deus com fé, Deus atende. Mesmo que for uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ainda não tem essa comunhão com Deus, começa a praticar. Se você começar a praticar, você vai ver que funciona, você vai ver que Deus ouve, você vai ver que Deus é um Deus vivo. E Ele te atende, você vai aprender a confiar no Senhor. A fé, gente, é questão de praticar, exercer, nós temos que exercer a fé. Quando você vê que Deus atende, sua fé vai aumentando. Assim foi comigo. É muito bom, né? Eu nem sabia que Deus respondia assim. E quando eu comecei a orar, Deus me respondia. Deus atendia o meu clamor. E aí eu fui aprendendo a andar com Deus, fui exercendo a fé. E hoje em dia, a minha fé é viva. A minha fé é só nele. A minha fé é só no Deus vivo, só no Deus Criador. É assim que funciona. Temos que exercer, temos que praticar. Deus os atendeu, porque confiaram nele. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos. Também fizeram 100.000 prisioneiros, e muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Olha que maravilha! Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Gente, é Deus que guerreia as nossas guerras, principalmente as guerras espirituais. Tem problemas que são espirituais, não são carnais. Tem guerras que são espirituais, então nós temos que clamar a Deus. Deus guerreia por nós. Porque Deus é Deus. A gente não vê, mas à nossa volta tem uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Então nós clamamos a Deus e Deus guerreia para nós. Olha aqui como fizeram. Também fizeram 100 prisioneiros. E muitos foram os inimigos mortos, pois a batalha era de Deus. Eles ocuparam aquela terra até a época do exílio. Então é só nós entregarmos na mão do Senhor os problemas e confiar e esperar nele, que ele resolve. Ele guerreia as nossas guerras. Deus é Deus de poder, é Deus de glória, de honra, de força, Deus de vitória. Então vamos continuar. Vamos continuar para acabar de ler esse capítulo. Aí o celular já anunciou que já vai desligar. Então vou ler aqui rápido. Ó. Os descendentes. Da metade da tribo de Manassés. A metade da tribo de Manassés era numerosa e se estabeleceu na região que vai de Bazã a Baal-Hermon. Isto é, até Senir, o monte Hermon. Estes eram os chefes das famílias dessa tribo. Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Eram soldados valentes, homens famosos e chefes das famílias. Mas foram
mas foram infiéis para com Deus dos seus antepassados e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos que Deus tinha destruído diante deles. Por isso, o Deus de Israel incitou Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a levar as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés para Ala, Abor,